a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Casa do Propiciatório ou Casa da Misericórdia, uma vez que nós devemos caminhar em misericórdia e, como casa ao templo de Deus, devemos ser casa de misericórdia. As nossas vidas deverão ser uma casa onde encontramos a misericórdia de Deus, estendemos a misericórdia, mas devemos entender essa misericórdia não simplesmente como algo que normalmente relacionamos com um sentimento simplesmente que tem que ver com ações meramente humanistas, mas algo que provém de um desígnio da vontade do amor de Deus. Creio que as pessoas hoje em dia estão assoladas pela praga do humanismo, que nos leva a ser fatalistas, que nos leva a entender a compaixão como algo simplesmente humanitário, mas que não o é. Porque Deus decidiu amar o mundo, por isso entregou a Jesus Cristo. E o amor é uma decisão, há algo muito mais para além daquilo que nós possamos alguma vez sentir. Porque definitivamente Deus não quis sentir a dor, mas Ele decidiu amar. E esse amar implicou uma dor. E essa dor é a dor que ninguém consegue conceber como amor. Mas também faz parte dela. Misericórdia não significa que simplesmente exista momentos nos quais nos possamos regozijar simplesmente numa ação de complacência de fazer o bem. Mas fazer um bem tem todo aquele, chamemos-lhe, todo aquele pacote que envolve fazer o bem. Toda a ação que está por trás, que nos leva desde a motivação, à angariação, à ação e a posteriorização de o fazer, que tem que ser continuamente levada a cabo para poder pôr em prática o bem. Por isso é que também há um ditado que tem uma grande inspiração bíblica: faz o bem sem saber a quem e não esperes nada em troca. Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, Ele selou aí, esse foi o supremo propiciatório, e Ele aí, na realidade, manifestou na prática aquilo que é a misericórdia, a benignidade, por assim dizer, a trindade do amor. Misericórdia, benignidade e amor, que para mim encompassam o que é aquilo que possamos dizer a grande graça da palavra misericórdia, porque ao fim, ao cabo, é uma enorme manifestação da graça de Deus. E aqui encontramos um homem que era o rei David, o protótipo da graça. Um homem que diz a palavra de Deus que tinha o coração conforme o de Deus. Mas quando nós vimos o protótipo da graça ao rei David, na realidade começamos a pensar, mas espera, David foi um homem que fez coisas horrendas. David adulterou. Vamos a ver. E nós, quando começamos a pensar David a contemplar o único dia que ele deixou de ir à frente da batalha e ficou a contemplar o seu reino, e aí começou a ver aquela formosa esposa de Urias, Betsabé, com um parecer esbelto e lindo, e viu-a na sua açoteia a tomar banho. Ele começou a congeminar o pecado de adultério no seu coração, tomou-a, consumou-o, e não só fez isso, senão para além disso começou a congeminar como é que ele iria conceber o homicídio do seu marido. Trouxe o marido que estava na frente da batalha, que na sua integridade não entrou no seu lar para dormir com a sua esposa, porque não podia conceber ter os seus homens
a lutar e ele estar deitado no seu leito com a sua amada esposa, mas no entanto, então, o rei de Israel, o homem conforme o coração de Jeová, o homem que tinha um coração reto, de acordo à vontade de Deus, significa um homem que procurava agradar a Deus, um homem que diz que de madrugada se levantava para buscar o Senhor, para buscar a sua vontade. Então ele disse, ok, então aqui vai assinar o servo de Jeová, levem a Urias, deixem-no só na frente da batalha, e aí Urias foi morto. Como é que tu podes contemplar, então, que este homem tenha alcançado tamanha misericórdia de Deus? Tamanha misericórdia. Ele chega ao fim dos seus dias e vimos agora David, no fim dos seus dias, um homem que teve sempre como consternação no seu coração de tratar de trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sobre a qual estava nada mais, nada menos a tampa do propiciatório. E ele teve sempre a preocupação de trazer essa arca de volta a Jerusalém. Essa arca que andou aproximadamente 70 anos durante aquele período fora da cidade de Deus, fora da cidade do povo escolhido de Deus. E nomeadamente num período da história esteve na casa de Abinadab. Já não estava na mão dos filisteus. E David sempre teve aquela inquietação. E vemos agora nesta porção da Escritura, no primeiro capítulo de Crónicas, verso 28, no verso 9, vimos um homem já na fase final da sua vida. Um homem que já tinha vivido tudo aquilo que havia para viver. Um homem que já tinha tido uma íntima experiência com a misericórdia de Deus. Um homem que não tinha somente falado acerca da misericórdia de Deus. Um homem que não tinha ouvido somente histórias acerca dos profetas que tinham falado acerca da misericórdia de Deus. Um homem que não tinha ido simplesmente a uma escola teológica ou que tinha governado um povo simplesmente como um homem de guerra e tinha obtido algumas grandes vitórias para o povo escolhido de Deus, mas um homem que tinha experimentado na primeira pessoa aquilo que era viver sem sequer merecer a misericórdia de Deus. Ele tinha obtido essa grande misericórdia e essa grande graça de Deus, porque tendo um coração conforme ao Deus, ele mesmo assim foi destituído dessa grande graça e misericórdia, mas Deus complaceu-se dar-lhe essa misericórdia. E isso é inconcebível à nossa mente. E esse homem experimentado nessa intimidade do que é o conceito verdadeiro da misericórdia e da graça, porque misericórdia e graça são tão similares, complementam-se, é grandioso. Se nós pudéssemos definir graça, é tão engraçado. A palavra de Deus, se alguém houvesse experimentado sobre a graça, era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa por ser descrito por ele mesmo como o chefe dos grandes pecadores. E termina por ser apresentado como o chefe dos apóstolos na Bíblia. É tremendo. E se nós terminássemos por entender o que é que era a graça, se nós olhássemos para um pau de uma vedação e víssemos em cima desse pau uma tartaruga, tenha a certeza que essa tartaruga não chegou lá por ela mesma. E nós, quando nos congregamos e vemos pessoas que um dia tínhamos uma vida totalmente destroçada, que um dia andávamos perdidos, que provavelmente tínhamos aprendido às vezes algumas maneiras boas ou menos boas, ou melhores ou piores, mas descarrilámos neste comboio da vida. E um dia encontramos-nos numa sala entre várias pessoas com uma Bíblia debaixo do braço, a cantar alguns hinos e a tratar de louvar a Deus. Então dei-lhe uma coisa, não chegámos aqui por nós mesmos. E se pensamos que chegamos aqui por nós mesmos a por algum mérito, então tenhamos cuidado porque já não estamos no caminho da graça. Então tenhamos cuidado porque provavelmente abandonamos o verdadeiro conceito da misericórdia e da graça. Agora David nunca perdeu nem sequer o conceito da misericórdia e da graça, e ele mesmo, o protótipo, linhagem pela qual veio Jesus Cristo, ainda não sequer tinha tido a experiência pessoal e individual com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É incrível. Mas este homem, no final da sua vida, ele começou a dar instruções ao seu filho Salomão. Depois de tudo aquilo que ele experimentou, o castigo de Deus na sua família, as grandes derrocadas, ele jamais se levantou a pedir-lhe conta a Deus e dizer-lhe porquê é que me aconteceu isto. E ele chegou ao fim da sua vida e começou por dizer no verso 9: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Por favor, conhece o Deus do teu pai. Não conheças só histórias.
de ouvir dizer, mas conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito. Um coração conforme ao de Deus. E com um espírito voluntário, aqui nestes versos, somente aqui teríamos uma exposição da palavra, provavelmente por algum tempo que eu não me quero reter. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, significa que o Senhor é soberano, Ele sabe aquilo que está agora no presente do passado e Ele também sabe aquilo que há por vir e Ele penetra todos os desígnios e pensamentos. Mas olha uma coisa, isto é uma promessa tremenda cá neste verso. Se tu buscares a Deus, Ele será achado por ti, independentemente de qual seja o teu caminho, independentemente que estejas desesperançado, independentemente daquilo que tu pensas. Se tu buscares a Deus, no dia, no momento da tua aflição, no dia, no momento da tua bênção, Deus será achado por ti, independentemente de qual seja a circunstância ao momento. Se o buscares, Ele será achado. Agora, se o deixares, diz a palavra de Deus, Ele rejeitar-te-á para sempre. Agora bem, toma cuidado, porque o Senhor escolheu-te para tu edificares uma casa para santuário. Esforça-te. Esforcemo-nos e façamos a obra de Deus. Então David deu a Salomão. Ele começou a dar a Salomão, seu filho, o modelo. Há um modelo. Há um só modelo. O problema é que hoje em dia criam-se vários modelos. É engraçado que eu vou por aqui e por ali, falo com uma pessoa e falo com outra pessoa. E essas pessoas têm dificuldade em entender o modelo. Nunca na vida, mais do que hoje em dia, eu ouço um discurso dentro deste ministério e eu não percebo qual é a minha situação. E eu tenho que dizer-lhe então, muitos irmãos, isto. Mas será que alguma vez entendestes um modelo para poderes entender a situação? Nunca ninguém pode entender a sua situação se não entendeu o modelo. Por isso a Bíblia diz, conhece o Deus do teu pai. Quando tu conheces o Deus do teu pai, tu recebes um modelo da casa de Deus. E podes passar um modelo da casa de Deus, de geração em geração. Nunca na vida há elefantes prostrados na savana, porque provavelmente nunca entenderam um modelo da casa do Pai. E ele disse-lhe, o modelo do alpendre com as suas casas, as tesourarias, os cenáculos, as recâmaras e os interiores, como também da casa do propiciatório. E também um modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as recâmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Vamos parar no verso 12 e quando nós paramos de ler estes versos, pensamos ao ouvir da Escritura dizer tudo aquilo que tinha em mente. Pensamos então a dizer, ok, provavelmente David, para além de ser um homem muito preparado para a guerra, também era um destro arquiteto. E é engraçado, porque ao largo dos tempos há pessoas que se levantam e que dizem e que pensam, esquecendo-se da graça e da misericórdia de Deus, que alcançam algum tipo de maestria como destro arquiteto. E Paulo dizia, eu sou perito arquiteto, por isso lanço um único fundamento, que é Jesus Cristo. E nenhum outro nome será dado aos homens sobre o qual toda a gente poderá um dia e terá que confessar e dobrar a rodilha, que esse é, o joelho, que é Jesus Cristo. Mas no verso 9, reparemos uma coisa que diz coração perfeito. Quem poderá, e pensa bem, simplesmente quero perguntar-te, terás um coração perfeito? Ninguém poderá ter um coração perfeito. Mas quando a Bíblia fala sobre um coração perfeito, é um coração que busca, é um coração sensível. É um coração que não se ensoberbece, que não se enorgulhece, que mantém a perspectiva da graça, da misericórdia e do amor de Deus, que é sensível a ouvir a voz do Mestre. Um espírito e um ânimo voluntário, muitas coisas haveria a dizer sobre o espírito ou sobre o ânimo voluntário, dependendo da versão bíblica que tu tenhas. É a boa disposição. E, caros irmãos, sejamos honestos e sejamos reais. Temos que viver por fé. Porque o justo pela sua fé viverá e aquele que retrocede não agradará a minha alma, diz a palavra de Deus. Mas entendamos uma coisa. Nada podemos, porque a palavra de Deus ensina que, cansado, hasteado todas as vossas festas solenes
e as vossas obras são como trapos de imundícia diante de mim, diz o Senhor. Mas uma única coisa faz a diferença a Deus. E a única coisa que lhe podemos dar, que está escrita em Romanos 12:2, que é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e racional diante de Deus. Essa é a única coisa, mas esse sacrifício vivo tem que ir direcionado com uma semente, que é o espírito ou o ânimo voluntário. Se alguma coisa podemos dar-lhe a Deus, é o nosso ânimo voluntário. Nada mais lhe podemos dar. Faz a grande diferença. Deus não está interessado no que fazemos, mas Ele está mais interessado na disposição como fazemos. Se queres apontar e gravar, grava-o. Porque Ele não está muito interessado naquilo que tu e eu possamos fazer para Ele, mas Ele está interessado na disposição de como o fazemos para Ele. Isso muda totalmente a equação. Há muitos que hoje em dia se encontram ofendidos e dizem: qual é a minha situação? Pergunta-te no teu âmago, qual é o ânimo, qual é o espírito com que tu o fazes para o Senhor? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, fazem a vontade de Deus. Somente aqueles que permanecem, somente aqueles que são movidos pelo ânimo voluntário. O Senhor vê e sabe todas as coisas. David, naquele ponto fulcral da sua vida, é iminente. Estava num ponto iminente. Ele estava a ponto de sucumbir. A sua vida tinha os dias contados. Ele era sensível à sua realidade. E estava a passar o testemunho ao seu filho Salomão. E aí estava a dar-lhe a direção. Assim há muita gente sem direção. Assim há muitos pais que em qualquer ponto da sua vida tratam de esconder a verdadeira realidade aos seus filhos e não lhe dão a direção dentro da casa de Deus. Escutado bem, não há nada mais real que a verdadeira direção. Não há nada mais real do que dirigir o pequeno nos caminhos e ele será sempre guardado e será sempre de honra, ensina a Bíblia. E vejamos uma coisa, não era que ele tinha tido grandes ideias. Se continuas a ler a história um bocadinho mais para a frente, vais ver que no verso 19 e no verso 20, repara bem, diz a palavra de Deus, tudo isso se me fez entender, disse David, o rei, por escrito da mão do Senhor, a saber todas as coisas das obras deste modelo. Disse, pois, David ao seu filho Salomão, esforça-te e tem bom ânimo, faz a obra, não temas nem te desalentes, pois o Senhor, meu Deus é contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda, diz comigo, toda, não a meio, senão toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Ou seja, Deus manifesta de tal forma um modelo que não há sombras, dúvidas a qualquer situação, a qualquer parte da obra. E é incrível se tu continuas a ler. Foi construído de maneira tão meticulosa, porque os planos eram tão exatos, os materiais eram tão precisos, que diz a palavra de Deus, não se podia ouvir o soar de martelos nem de machados, porque as pedras encaixavam meticulosamente. Significa que não havia dúvidas, ok? Não havia perguntas, não havia dissensões entre os artífices que trabalhavam na obra. Tudo encaixou. E diz a palavra de Deus continuamente que Deus proveu todos aqueles que voluntariamente tiveram ânimo, pronto, voluntário, para trazer ofrendas, ofertas de tudo aquilo que era necessário para edificar o templo de Salomão, esplendoroso, e não só para edificar como materiais, senão com a sua mão de obra, e foi edificado até ao fim, e não houve templo mais esplendoroso que o templo de Salomão, e não houve maior derramamento da Shekinah de Deus do que naquele momento que não pôde sequer nenhum sacerdote entrar no templo, porque a Shekinah de Deus desceu de uma maneira incrível. Irmãos, tenhamos em conta que Deus dá um modelo perfeito. Não há encontrões, não há empurrões, senão que as peças encaixam
1 de Pedro, somos templo sagrado, pedras vivas de um templo vivo, e esse templo que é feito por Deus, as pedras encaixam. Não há suar, não há retombar, não há discussão, não há altercado, senão que entra tudo. Quando as coisas não entram, então é porque o conceito da misericórdia e da graça, o modelo santo, sagrado, dado por Deus, não está perfeitamente revelado, entendido nas mentes, nos corações daqueles que supostamente teriam que receber essa revelação. Amém? Mas se nós vamos ao verso 10 e 11... se calhar tenho que a dividir em dois. Agora toma cuidado, diz David a Salomão. Ele adverte-lhe que tenha cuidado porque ele foi escolhido para edificar uma casa, um santuário. Na versão bíblica, a Nova Versão Internacional, no verso 11, não diz casa do propiciatório, diz lugar do propiciatório. Eu queria pedir ali aos irmãos, por favor, que me pudessem pôr a imagem do propiciatório para que nós pudéssemos entender, e eu queria especificar um bocadinho. Alguns, para vocês, o que é o propiciatório aqui? Porque às vezes faz falta entendermos o que é o propiciatório. Isto é o quê? O que é o propiciatório nesta imagem? Não. Hã? O que é? Não, o propiciatório o que é, a gente sabe. O que é o propiciatório? Não vaiam pelo... O que é o propiciatório? É a parte de cima. Ok. O que é que se fazia no propiciatório? Onde é que estava o propiciatório? Nos átrios, no lugar santo, no lugar santíssimo. Ok. O propiciatório é conhecido também na King James Version como The Throne of Mercy. Era o lugar onde, primeiro, diariamente, asperzia-se a tampa do propiciatório diariamente, era asperzida 7 vezes ao dia com sangue. Uma vez ao ano, apresentava-se o sacerdote a orar para pedir perdão pelos pecados do povo. Se saía por trás do véu intacto, e significa que Deus tinha sido, por isso chama-se propiciatório, tinha sido propício ao seu povo, ok? Significa que Deus tinha derramado misericórdia, tinha perdoado. O significado do propiciatório é o significado de perdão, de misericórdia. O sinónimo do Novo Testamento, por assim dizer, se tivéssemos que encontrar o lugar do propiciatório no Novo Testamento, qual seria? Já o disse ao princípio. Qual seria? O Golgota, onde estava a cruz e foi derramada. Agora, continuamente, por isso a palavra de Deus fala que houve um mediador de um melhor pacto, e este é Jesus Cristo, fala em Hebreus. Então não necessitamos uma e outra vez, temos que simplesmente entender que isto sucedeu. Agora, há aqui mais umas coisas bastante importantes que nós precisamos de entender. Agora, há ali uma parte de coisas que eu, na realidade, eu não quero redobrar aquilo que eu compartilhei em Espanha, mas ali há coisas, se nós olhamos para ali, a tampa, que é o propiciatório, que é a tampa da arca, que é toda feita de ouro fundido, ali estão 2 querubins. Os 2 querubins têm as asas não se estão a tocar. Tem uma diferença, não tenho as medidas exatas, mas há uma diferença entre entre as asas não se tocam exatamente, e os olhos dos anjos não se olham face a face. Os olhos dos anjos estão a olhar uns para os outros. Quando Deus lhe era propício o sacrifício apresentado pelo sacerdote,
a sua presença repousava sobre o propiciatório. Amém? E isso mostra exatamente uma coisa. É sobre ninguém está mais perto da presença de Deus de quando, primeiro, entende o significado da misericórdia, do perdão, da benignidade, ok? E quando a pratica. Amém? Significa, nós podemos estar congregados, nós podemos acreditar em Deus e até ter o significado literal do que é a misericórdia e do que é a graça. Ok? Mas quando não a praticamos, então estamos longe da presença de Deus. Porque nós devemos ser um propiciatório. Nós somos o templo sagrado de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Paulo ensinou em Coríntios. Vós sois templo de Deus. Deus é zeloso por vós. Amém? Agora, irmãos, entendamos que nós temos a mania de querermos olhar-nos face a face. Só nos podemos olhar face a face se nos olharmos através da presença de Deus. Se os nossos olhos estiverem limpos com clorídrio santo, se nós estivermos a olhar-nos por meio dessa misericórdia que foi derramada pela sangue de Cristo no supremo propiciatório do Golgota, na cruz do Calvário. Agora, irmãos, é possível que nós estejamos de acordo em tudo, mas devemos estar submissos ao propiciatório. Devemos estar submissos e sujeitos uns aos outros. Amém? Agora, irmãos, tu e eu somos o seu templo. Significa, isto aqui onde nós somos, passa a ser uma igreja porque estamos congregados. E onde estiverem dois congregados no seu nome, aí está a sua presença. Agora, quando nós somos chamados de templo sagrado, um templo é suposto estar cheio de coisas que... Ajudem-me. Assim. Boas. O que é sagrado é bom. Porquê é que nos chamam a Assembleia ou a Congregação dos Santos, dos Santificados? Porque devemos estar cheios de coisas boas. Devemos estar cheios de oração, de ação de graças. Devemos entrar, quando entras na sua presença, entra com a ação de graças, com louvor, com adoração. Devemos estar cheios da palavra de Deus, do maná. Reparem uma coisa muito interessante. Dentro da arca, o que é que estava dentro da arca? Elucidem-me. À parte do maná. À parte das tábuas. Hã? A vara de Arão, ok. O maná estava dentro de uma caixinha. Agora, se o maná, no momento em que o maná saísse debaixo da tampa do propiciatório, acompanha-me, ok? Saía daqui para aqui. Em menos de 24 horas ficava cheio de micróbios, de larvas. No momento em que agarrasses no maná e voltasses a trazê-lo à arca, ficava fresco. Quando tu não entendes a misericórdia, quando tu sais debaixo da misericórdia, quando tu sais debaixo da cobertura, quando tu sais debaixo da sujeição aos princípios espirituais divinos e trazes o maná que te alimenta para fora desta cobertura, num espaço muito curto de tempo, e eu não sou nada virado para as cronologias, rapidamente esse maná se gangrena. A única opção é que essa misericórdia teve um preço que já está pago, é voltar automaticamente para debaixo do propiciatório, onde está a presença de Deus. E este maná, sem qualquer tipo de sacrifício ou de pagamento, automaticamente refresca. Significa que Deus virá de encontro sempre às nossas necessidades quando nós estamos no lugar do propiciatório, no lugar da misericórdia, porque Ele já
completou essa misericórdia na cruz do Calvário. Estamos aqui? Agora, há situações secas, como a vara de Arão. E em Números 17, se quiseres ler, simplesmente para confirmar, ok? Que eu não estou a fazer campanha política ou evangélica. Em Números 17, verso 8, fala-se que, quando apresentaram as varas, Moisés leva a vara de Arão e coloca em frente ao propiciatório no tabernáculo. E automaticamente, no outro dia, quando lá chega, a vara de Arão, que diz comigo, estava seca. E provavelmente há coisas que estão secas em ti. Provavelmente há situações que estão secas. Situações que estão a modelares. Que não são pró-modelares, que são amodelares. Anti-modelo. Não são pró-modelo da casa do propiciatório, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. O que é que aconteceu automaticamente? É suficiente o propiciatório, porque o propiciatório é o perdão, é a misericórdia, é o amor, é o significado da graça consumada através do perdão de Jesus Cristo. Automaticamente essa vara produziu não só folhas verdes, senão que produziu, diz comigo, fruto. Irmãos, é simples. Porquê? Tal qual como diz a Escritura, porque a sua misericórdia, dependendo de algumas versões bíblicas portuguesas, porque a sua benignidade, diz comigo, a sua benignidade não é como a minha. É para sempre. A Escritura diz, a sua benignidade é dura para sempre. 1 Crônicas 16:41, segunda parte do versículo. A sua benignidade dura para sempre. A minha benignidade pode ser temporal. A tua benignidade pode ser temporal. A tua benignidade pode ser de acordo às circunstâncias. A benignidade de Deus dura para sempre. Apesar dos problemas de David, ele entendeu que a benignidade de Deus era para sempre. Adulterou, engendrou homicídio, manipulou as pessoas, mas a benignidade de Deus durou para sempre. A sua linhagem foi para sempre. Através da sua linhagem, hoje estamos aqui porque no supremo propiciatório da cruz do Calvário, Jesus Cristo, linhagem de Davi, filho de David, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Nós alcançamos essa misericórdia por meio da linhagem de David, através de Jesus Cristo. Ele pessoalmente tinha sido recipiente da misericórdia, do perdão. Deus tinha-lhe dado uma nova oportunidade. Pergunto a ti, quantas novas oportunidades já Deus te entregou? Ou provavelmente estás no caminho de ter uma nova oportunidade. Agora, David, se tu vais ler a Bíblia, ele passou grande parte da sua vida, depois de muitas conquistas, concentrado na Arca da Aliança. Mas mais para o fim da sua vida, ele começou a concentrar-se no propiciatório. Estamos aqui? É completamente diferente. É que o propiciatório é como a peça de união em tudo aquilo que está na Arca da Aliança. Estamos aqui? Não sei se me faço entender. Quando tu vais a Mateus 5, 9 são os frutos, ou melhor, um é o fruto, que é o amor, com 9 sabores diferentes. Ok? É um fruto que tem 9 paladares. E quando tu vais às bem-aventuranças, tu lá no meio das bem-aventuranças, fala sobre as bem-aventuranças todas, eu não quero lá ir, mas lá no meio das bem-aventuranças, alguns creio que está no verso 6 ou no verso 7, diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diz comigo: bem-aventurados são os misericordiosos,
Porque está no meio de todas as bênçãos. Está no meio de todas as bem-aventuranças. Significa que é aquela bênção que mantém todas as outras juntas. É aquela que dá o sentido a todas as outras. É o núcleo central. Como dizem os italianos, il cuore, il corazione, que bombeia para todas as outras. Está mesmo no centro. E não está no verso 6, está no verso 7. Porque é a plenitude de Deus. Bem no centro. Agarra tudo. Então, para a tua vida, as pessoas, não, é que a minha situação é esta, a minha situação é outra. Como é que tu vês os demais? O que é que tu fazes? Na tua vida tu tens um lugar propiciatório. Lugar de misericórdia, lugar de perdão. É que David passou toda a sua vida a conquistar. E a querer trazer a arca, não a arca da aliança. Sim, a arca, aliança, pacto, aquilo que nos dá a força. Porque sim, a arca era aquilo que fazia com que o povo, a presença de Deus, os tornasse. Ele estava atrás da invencibilidade do povo de Israel. Ok? Quando ele passou, mais tarde da sua vida, a focar-se naquilo que era relevante. E o que é que era relevante? Era o perdão que era consumado no propiciatório. O perdão que vinha sobre o povo. Não se tratava de que fosse um povo invencível. Tratava-se de que fosse um povo perdoado. Irmãos, não se trata que tu e eu sejamos homens e mulheres poderosas. Trata-se que tu e eu sejamos homens e mulheres perdoados, justificados, salvos e que a graça que nos ensina nos afaste do pecado. É que o foco é completamente diferente. Enquanto muita gente quer ser poderosa, Deus está a fazer com que nós nos foquemos numa única coisa, no seu perdão. Temos que mudar o GPS da nossa vida. Ai, que grande homem! Ai, não, ai, que grande Deus! Que sendo eu que não vale para nada, estou aqui simplesmente pela pura misericórdia e graça de Deus. Senão com um raio era consumado. É incrível! David, o conquistador. Saúl matou a 1000, David os seus 10.000. Arca. Mas que incrível, tu repara que há aqui um ensinamento, permite 2 de Samuel. Não venham lá. Capítulo 6. Já não sei se é na segunda, se é na primeira. Em Uza. O Senhor Uza. Ai, o Senhor Uza, coitado. O Senhor Uza. Lembram-se de Uzá? Da era de Nacon? Lembram-se? A arca andava lá 70 anos fora de Israel. E David viu como é que os filisteus transportavam a arca. E nós vemos como é que os filisteus deste mundo fazem as coisas. E queremos fazer como eles. Máquinas de fumo, coisas impactantes. Queremos fazer tudo igual ao sistema deste mundo. E aconteceu que então David consultou os seus homens e foram então e agarraram. Podes pôr aí outra vez, por favor? Little bit. Rápido, que eu preciso de tempo. David agarrou exatamente nisto que está aqui, na imagem real, ok? Isto é simplesmente... Meteu em cima de um carro de bois, levou Uzá e mais uns sacerdotes, colocou lá, ok? E perto da eira de Nacon, acidentalmente, uma roda parte. Acidentes, acontecem acidentes, não é? Por exemplo, como estas tempestades, caem postes, fazem... E há acidentes que são inevitáveis. E houve um acidente que aconteceu ali. E ao acontecer o acidente na roda do carro, o carro desequilibrou-se e Uza deita a mão, ou com licença, a ver se eu chego lá, deita a mão, mas ele não deitou a mão à vara. Há aqui eu quero que vocês se centrem nisto, ok? Porque Uza era... O que é que era Uza? Quem era Uzá?
Era quê? Ajudem-me, sacerdote? Hã? Não era? Não era? Era ou não era? No que é que ficamos? Vamos a votos. Era sacerdote, usa. Era ou não era? Era. E quem é que carregava a arca nas varas da caixa, às costas? Eram os levitas, os sacerdotes. Então significa que se Uza tivesse agarrado da vara, o que é que tinha acontecido? Estava vivo. Ok. Acompanham-me 5 minutinhos só? Não vai ser só um minutinho. Então onde é que Uza agarrou? Se ele agarrasse da vara, estou-vos a facilitar, ok? Se ele agarrasse na vara, ele era sacerdote levita, ele não tinha morrido, não é? N'est-ce pas? Aujourd'hui, pendant, il faut. Então o que é que acontece? Ele agarrou aonde? Olhem lá para a imagem. Por baixo? Aquilo ia-se a desacalitrar. Ele agarrou na tampa do propiciatório. E quando ele agarra na tampa do propiciatório, o que é que significa o propiciatório? Misericórdia é o que é perdão, não é? Significa que todos os vossos pecados estão perdoados pelo sangue derramado do Cristo. É verdade? É ou não é? Quantos é que acreditam que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, supremo propiciatório no Golgota, que Ele foi ao terceiro dia sepultado e depois ascendeu e está à direita do Pai? Amém? Rapidamente, fazemos uma longa história curta. E então, quando ele levanta a tampa do propiciatório, automaticamente na beira de Nacon passou-se a chamar Pérez Uza, porque aí apareceu Uza. E dizem alguns estudiosos que não só apareceu Uza, senão padeceram mais alguns milhares de israelitas em Jerusalém. Porque aquilo que a misericórdia cobriu não é para que seja descoberto outra vez. E quando tu começas a querer descobrir coisas, armado em Sherlock Holmes, não é? Hoje em dia há os Sherlock Holmes com os métodos dos Facebooks e dos Twitters e disto e do outro e do outro e do outro. Há um montão de pessoas a quererem cuidar da vida dos outros quando não sabem cuidar da vida deles próprios. Faço-me entender? E então vão agarrar na tampa do propiciatório. E então Deus diz-te, aí só há morte. Aí só há morte. Não te tapes, porque aí só há morte. Ok? Aí só há morte. Mas se tu olhas para a parte de cima do propiciatório, aí é que tu recebes vida. Entendemos? Aquilo que Deus perdoou está perdoado. Então, se nós temos um lugar propiciatório da nossa vida, se aprendemos a estar nesse lugar, se aprendemos a dar lugar a ser misericordiosos, então alcançamos. Então, em vez de dar relevância ao poder, à relevância ao querer, devemos dar relevância ao propiciatório. Porque todos podemos endurecer-nos, todos podemos tornar-nos religiosos, todos podemos tornar-nos fatalistas, todos podemos falar mal uns dos outros. Ou então, podemos escolher ter um propiciatório na vida. De tal maneira que quando essas coisas vêm às nossas vidas, possamos olhar para o propiciatório e justo quando estamos prestes a condenar, a julgar, a amaldiçoar, recordamos-nos que somos um templo sagrado e santo, onde a sangue de Jesus Cristo foi aspersida. E não há outro lugar senão mais que um lugar para a misericórdia. Amém? Esse é o significado da misericórdia de Deus. E é pela sua misericórdia que temos alento, é pela sua misericórdia que temos roupa. E não podemos dar nada por garantido ou por merecido. Há pessoas que dão coisas por merecidas. É que eu mereço isto, eu mereço outro. Sou o que sou pela graça, e eu acrescentava, e pela misericórdia de
porque a própria misericórdia de Deus é uma graça, é uma benesse imerecidas. E aí passamos a ser pessoas que louvamos, que adoramos, que nos alegramos, que nos regozijamos no Senhor e no poder da sua força, não na nossa força. Amém? E então tudo passa a fazer um diferente sentido. Passamos a ser bem-aventurados porque passamos a praticar misericórdia. Misericórdia não é debilidade. Em Miqueias 6,8 diz: Ele declarou ao homem o que é bom, o que é e o que é que o Senhor requer de ti. Para terminar, uns versos mais, irmãos. Se não pratiques, diz comigo, a justiça. E ames a benevolência. E andes humildemente com o teu Deus. Nomeadamente, noutras versões bíblicas, benevolência aparece como misericórdia. Ok? Uma vez mais, vemos a misericórdia como a equação central entre duas palavras. Praticar, diz comigo, justiça. E o que é praticar justiça? É fazer aquilo que está certo. Nem mais, nem menos. É fazer aquilo que é adequado. Fazer aquilo que está certo é fazer o que é adequado, não é fazer aquilo que me parece certo. Aqui aplicam-se mais uns quantos princípios, tal como a sujeição à autoridade, tal como muito mais outras coisas. Praticar justiça. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É tremendo este versículo. E andar humildemente. Andar humildemente. Humilhai-vos, pois, humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e o diabo fugirá de vós. Há pessoas que têm tremendas lutas. Lutas tremendas. E essa maior luta é nada mais nem nada menos, tem que ver com o seu próprio orgulho. Porque aquele que tem capacidade de se humilhar, diz a palavra de Deus, que o diabo fugirá de vós. Então, é como uma autoestrada sem portagem para a vitória de grande parte das lutas do ser humano. Porque a maior luta que travamos é nada mais nem nada menos com o nosso próprio ego. E então, aí surge o amor à benevolência. O amor à misericórdia tem que estar no centro da nossa vida, tem que estar no centro da nossa pregação, porque, irmãos, há uma data de pessoas que estão à procura, desesperadas, necessitam receber benevolência. E recorda-me, há duas escrituras que me recordam. Uma delas é de João 5 e outra delas é de João 8. Duas analogias rápidas. Em 5 vemos o estanque de Betesda, com os 5 pórticos. 5 pórticos significam 5 ministérios. 5 ministérios que deveriam estar para apoiar a igreja no seu serviço à misericórdia. O estanque de Betesda, a água do bautismo na misericórdia. E vemos um paralítico. E a igreja hoje em dia está cheia de pessoas, não paralíticas, mas aleijadas, porque não entendem nem o conceito da misericórdia, supostamente, porque ainda não entenderam o conceito da graça. São os dois que vão sempre juntos. E o que é que acontece? Jesus Cristo viu aquele homem ali, 38 anos, deitado, e perguntou-lhe se ele queria ser são. Evidentemente, é mesmo perguntar ao José se ele queria ver. Evidentemente que ele queria ver, queria ser são. E ele começou a dar-lhe uma desculpa, aquela desculpa religiosa. Sim, mas é que eu quero, mas é que não posso, é que a mim não me deixam, é que não vem o outro. E é um cenário totalmente religioso. Havia uma grande multidão. Jesus é o único caminho à misericórdia. Jesus é o único caminho e Ele é a misericórdia em suma. Agora nós temos que fazer uma coisa na nossa vida, que muitos de nós estamos aqui, pregamos e somos cristãos. Temos que perguntar-nos uma coisa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão, alcançarão o quê? Misericórdia. Eu não entendo. Eu tenho esta situação. E porquê? E isto e o outro, e não sei quantos, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Entendamos uma coisa. Se aquilo que fazemos, se aquilo que pregamos, não está cheio da misericórdia de Deus, então aquilo que nós fazemos é produzir uma grande quantidade de pessoas aleijadas. Em inglês chamam-se handicapped people.
parcas no conhecimento da verdade. Mas se nós levamos as pessoas à misericórdia de Deus, se nós levamos as pessoas à graça de Deus, se levamos as pessoas à confissão, entendendo que é pela graça, a graça salvadora, que são salvos, e isso não é um dom que vem delas, não podem fazer nada por isso, se entendemos que estão justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e se entendem o terceiro ensinamento básico da graça de Deus, que a graça de Deus manifesta-se, que traz salvação a todos os homens, sem discriminação de quem, ensinando-nos para que possamos renunciar à impiedade e às paixões deste mundo. São ensinamentos básicos. Porque as pessoas começam a falar disto e daquilo, mas não ensinam a base para que as almas sejam libertas das garras do pecado. Então as pessoas podem confessar que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador e podem praticar misericórdia, receber misericórdia e dizer, apesar das minhas faltas, apesar dos meus percalços, eu posso dizer, a sua benignidade dura para sempre. Porque exatamente entendem as Escrituras de Lucas 6. Se fizerdes bens àqueles que os fazem, isso não é mérito. Ou que mérito há também nisso? Porque os pecadores fazem isso. O que é que nos difere das demais pessoas? E sempre estardes àqueles que também esperam receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Diz assim, amai também, porém, aos vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Reparem bem isto, porque Ele é benigno. Benigno. Ele é misericordioso até para com os ingratos e maus. Por isso, sede misericordiosos. Não, Ele não merece. Já viste o que é que Ele me fez? Porque aquilo que queres que te façam, faz tu também aos demais. Como vês os demais, em 1700, põe-me aí a imagem do Moisés, faz favor. Em 1700, para que entendamos como nós vemos as pessoas. Em 1700, Miguel Ângelo fez uma estátua de Moisés. O que é que vos parece este Moisés? O que é que lhe sai ali da cabecinha? Está giro, não está? Foi um erro de... Não foi de interpretação. Foi um erro de tradução. E na realidade, até o dia de hoje, a Septuagésima Latina tem isto. Porque na Bíblia, Septuagésima Latina, na escritura de Êxodo 34-35, está escrito uma palavra em hebreu que é Carnaim. E esta palavra Carnaim em hebreu permitia dois tipos de tradução. Que da sua frente emanavam raios de luz. E também permitia outro tipo de tradução, que significa da sua frente emanavam cornos. E então o padre que estava encarregue da tradução da Septuagésima decidiu traduzir a palavra com cornos. Que ainda está escrito desde o século XV da Septuagésima, esta versão bíblica com esta palavra. E Moisés apareceu perpetrado numa estátua que ainda está hoje na Praça San Pietro, em Roma, desta maneira. E a partir daqui se fizeram mais uns quantos quadros de Moisés com isto. E o que é que acontece? É que nós somos desta maneira. Nós, rapidamente, saltamos para começar a endemonizar as situações e as pessoas. Somos cristãos. Que este demónio, este para aqui. E somos tão rápidos que às vezes até dentro da nossa própria família, por causa de uma discussão, ou por causa disto, começamos já a pintar uns chifrezinhos de demónio à esposa, ao esposo, aos filhos, aos irmãos, aos pastores, a não sei o quê. Rapidamente. Então no Facebook aquilo só não aparece o desenho, não é? Mas é via palavra, via escritura. E depois queremos parecer eloquentemente tão espirituais. E depois, passado um bocado, já não entendemos nada. Não entendo, não sei, não coisa, não fui. E esta é a nossa... Então, isto é incrível.
É incrível o quanto saltamos para traduções erróneas de pessoas, de circunstâncias e de ações. E isto é exatamente a falta de misericórdia. E depois ficamos realmente surpresos quando nos acontece o mesmo. Já viram o que aconteceu? Então, ainda no outro dia tive a falar com a irmã e diz: faz-te uma introspectiva e vê bem como é que tu procedeste em relação a isso. Isto é como um casamento. As pessoas quando se casam, ao princípio, tudo é ideal. Como dizem os ingleses, everything is ideal. Quando possam passar um tempo, então começam a pensar, probably it was not a good deal. Ok? Talvez não tenha sido um bom negócio. Já passado algum tempo, alguns começam a pensar, maybe I will look for another deal. E mais ao largo de algum tempo, possam até chegar à conclusão, this has become an ordeal. E, enfim, as coisas muitas das vezes, a mente humana é traquina. E tudo isso acontece, reparem bem, aquilo que está escrito e todos nós conhecemos em Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, vê bem que a luz que é em ti não sejam trevas, porque quão grandes serão então as tais trevas. Tu tens que ter um lugar para a misericórdia. Mais claro que nada, tens que praticar a justiça e a misericórdia. Porque repara bem em João 8, andar humildemente, recordando-nos no verso de Miqueias 6, repara bem em João 8. Aquela mulher adúltera, surpresa no ato de adultério, foi apresentada 56 minutos, e isto tem que se terminar, peço desculpa, mas quem tem que terminar, senão não consigo. Em João 8, é incrível, todos conhecem a história da mulher adúltera. Mas que engraçado, vocês nunca pensaram nisto desta maneira, e eu estava hoje a dar-lhe volta àquela escritura, e que engraçado da mulher adúltera. Esta mulher, quando, no verso 5, isto tem relação à história de Moisés e como uma analogia também. Estes homens disseram, bom Senhor, a lei de Moisés diz que esta mulher tem que ser apedrejada. E nomeadamente é o que tem, ou seja, as pessoas que têm uma perspectiva acusadora e está sempre a dizer mal das outras pessoas, e isto e o outro, e condenatória, que não edificaram propriamente o seu lugar do propiciatório, a sua casa do propiciatório, falam sempre demais, tal como aqueles. Começaram, porque eles podiam se ter calado, eles podiam ter dito, ok, bom Senhor, a lei de Moisés diz que esta mulher deve ser apedrejada. Podiam ter ficado por ali, não é? Isto é como aquela malta adicta ao Facebook, está sempre Twitter e não sei o que mais. Então o que é que acontece? Eles não se podiam calar. É que as pessoas que são inclinadas a isto têm que ter sempre a última palavra. E o mais, consideram isto justiça. Porque, claro, como não conseguem ir caminhar humildemente, agora vamos ver aqui o ensinamento da humildade e da perspectiva. E o que é que acontece aqui? É que eles disseram, e tu o que é que dizes? Hã? Eles pensavam que era do olhão, ok? Então, e tu o que é que dizes? Isto é como a história dos caranguejos. Estás a ver? Quando era jovem, tenho que contar esta a seguir, mas então o que é que acontece? Jesus Cristo, o que é que ele fez? Jesus Cristo, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia veio por Jesus Cristo. Isto é uma novidade para vocês? E tu, vê lá, porque fizeram assim, assado, porque fizeram assim, porque eu não mereço, porque eu não sei quantos, e agora não entendo nada disto, e para aqui, para ali, para outro, e para outro, e para outro. Então o que é que acontece? Eles não se conseguem calar, porque eles podiam ter dito, bom, escrito está, que Moisés diz na sua lei, que esta senhora, que estava mal comportada, o outro pirou-se, era meu amigo, eu tive que deixar escapar-se. Haveria que apedrejá-lo. Jesus Cristo automaticamente ajoelha-se e começa, diz a Escritura, a escrever na terra. Mas agora entendamos que a terra é um lugar sujo.
aquilo que aquela senhora tinha cometido era um pecado, ainda é um pecado. Bom, hoje é mais ou menos aceito, hoje é tudo normal, hoje é tudo normal. A gente percebe e tal. Isto é a misericórdia, o amor cobre multidão de faltas e não sei. E então, o que é que aconteceu ali naquele momento? Nunca ninguém se deu trabalho que Deus, Jesus Cristo, feito homem, carne, o verbo, ele estava ali a estabelecer uma ponte de contacto com aquela mulher que se estava a sentir humilhada, vexada, acusada, e ele, enquanto estava também, provavelmente, a escrever, e agora não vou entrar por esse ensinamento, eu quero simplesmente que tu penses, interiorizes isto, medites nisto, e digas, ele estava ali. E ele estava naquele momento, ele começou, talvez eu estava a entrar simplesmente a tocar naquela terra, para estabelecer um contacto, a dizer, eu não me importo daquilo que tu tenhas feito, seja tão sujo, seja tão imundo como que esta terra. Não me importo, porque eu sou capaz de humilhar-me e pôr-me de joelhos aqui, a tocar nesta terra, contanto que possa tocar em ti, para alcançar-te, para salvar-te. Estava a estender-lhe misericórdia. Estava a estender-lhe graça. Automaticamente, posteriormente, aconteceu que aqueles homens, ele perguntou à mulher, bom, encarou-os, e vocês estão livres de pecado, atirem a primeira pedra. Eles, é lógico, começaram desde a palavra de Deus, a palavra de Deus, rapidamente, a começar desde o mais velho, agarraram e começaram a deixar cair as pedras e começaram-se a ir embora desde o mais velho. Porque viram que não tinham argumentos qualquer, ou seja, terminou-se-lhes, como diz na gíria popular, terminou-se-lhes o pio, o argumento. Já não havia argumento na lei de Moisés, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia veio por Jesus Cristo. Estava no propiciatório, eles estavam em frente ao Cordeiro Imolado. E então, outra vez, ele se baixou. Outra vez. E eu ponho-me a pensar, aquela mulher, ela não podia conceber, nunca teve tanta demonstração de carinho, de amor e de perdão. E outra vez, ele baixou-se a tocar na terra. Ele disse, vai que os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Mas outra vez ele baixou-se. Como outra vez, a estabelecer uma ponte de contacto com aquela mulher e com as vidas, como quer dizer, não importa o quão sujos sejam os teus pecados, não importa quantas vezes possas voltar a cair, eu humilharei-me todas as vezes que faça falta a tocar no mais imundo, a tocar nas vidas mais imundas que sejas, contando que a minha misericórdia e que a minha graça as salve, as toque, as justifique e as vivifique. Nunca ninguém, provavelmente, tenha... Estava a ver, e na realidade, tu ama a misericórdia, mas diz primeiro, pratica a justiça e anda humildemente. Pergunta-te a ti mesmo, como é que tu andas? Se andas humildemente. Porque a palavra de Deus diz Jesus Cristo, diz aos escribas, àqueles que falam muito, prontamente estão para condenar, para acusar, para fazer interpretações acerca dos demais, e diz, mais importante é na lei, é saber a justiça, a misericórdia e a fé. E a justiça só se pode aplicar através de misericórdia, e não há misericórdia se não houver justiça. E a justiça veio sendo pregada através de João Batista e através de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus se acercou a vós. Não podes amar a misericórdia sem praticar justiça. A mensagem de justiça é aquela que nos ensina e faz entender a nossa essência, porque diz que somos justificados mediante a sua graça. É incrível, não podemos passar a vida a fazer comentários aqui e ali, deste e daquele, e depois esperar que não façam nenhum comentário acerca de nós. Há pessoas que é incrível. Vê lá o que é que andam a dizer acerca de mim. E tu, o que é que andas a dizer acerca dos outros? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queres misericórdia? Queres perdão? Dá perdão. Dá misericórdia. Aquilo que tu queres que te façam a ti, faz aos demais. Há muitos que passam a vida a ver o que é que os outros fazem e não fazem. Sabes o quê? É melhor que comeces a ver na tua vida o que é que tu fazes e o que é que tu não fazes, e comeces a andar de forma humilde,
a praticar justiça e amar benevolência. Dessa forma, praticas o reto aos olhos de Deus, segundo o que diz a palavra em Miqueias. Mas sim, se o que estiveres a fazer é a ilustração do balde, e com esta termino, eu quando era jovem ia passar as minhas férias sempre para Olhão, à Ilha da Armona. E na Ilha da Armona, uma das coisas que eu fazia quando era jovem com os meus amigos, quando a maré baixava, os amigos aqui do Louvor podem subir, quando a maré baixava da Armona para a Fuseta, ficava um grande lamaçal. E então, entre apanhar navalheiras, apanhávamos não só navalheiras, mas outros objetos molúsculos. Mas o mais engraçado é que levávamos aqueles baldinhos das praias que a gente fazíamos os castelinhos e tal. Já não fazíamos castelos, porque já tínhamos uns 10 para 12 anos, não é? Apanhávamos caranguejinhos, as navalheiras, não é? E há uma coisa que eu me estava a recordar, é que quando tu ias tendo uns quantos de caranguejinhos dentro do balde, havia sempre algum caranguejo que começava a querer escalar para sair do balde. Estamos aqui? Um minuto. E quando o caranguejo, Mr. Crab King, estava pronto a sair, havia sempre outro caranguejo que o agarrava e puxava para baixo. Anda cá! Ai, ai, se eu não saio, tu também não sais! E parece ser, muitas vezes, no ambiente cristão, há muito cristão caranguejo. Se tu não sais, eu também não saio. Mas na realidade, deveria ser totalmente ao contrário. Se alguém está a sair, empurra-o. Porque quanto mais perto tu estás da misericórdia de Deus, mais perto estás do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando tu estás a mostrar a misericórdia de Deus, estás a mostrar a Jesus. Porque Ele habita no propiciatório. A sua presença habita no propiciatório. Xantros, um deus da mitologia grega, um dia disse para um dos seus súbditos: quero que esta noite me tragas a coisa mais terrível que possas imaginar que exista para ti à face do mundo para o jantar. E este súbdito, que era Xantor, veio e trouxe-lhe uma bandeja com uma língua. Jantaram e ele disse: bom, amanhã quero que te apresentes no palácio e que tragas a coisa mais maravilhosa no mundo que tu possas imaginar e vem jantar comigo. E Xantor, no outro dia, apresentou-se a Xantar com outra língua. A verdade é que a tua língua pode ser a coisa mais maravilhosa na vida. Quando tu encontras uma pessoa quebrada e podes estender-lhe a misericórdia. Da mesma maneira que a tua língua pode ser a coisa mais terrível e destruidora deste mundo. Por isso, irmão, tudo depende de ti. Se a tua língua é uma língua misericordiosa, graciosa, será maravilhoso, pois edificará. Se a tua língua é uma língua de juízo e de condenação, então destruirá. É melhor que tenhas misericórdia, pois se tu não a dás, tampouco a receberás.